Hoje a gente vai tratar então sobre o tema cadeia de custódia. Aqui nesse caso em específico, a gente está atuando então para o mandante do homicídio. Um celular foi apreendido em uma operação contra o tráfico de drogas. Quando foi feita a análise dos dados deste telefone celular, perceberam que havia um homicídio em que um determinado agente teria supostamente sido o mandante. O que acontece aqui em especial? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do CDS. Aqui a gente trata de caso, discussão, solução e aplicação prática para a tua advocacia criminal. Hoje a gente vai tratar de um tema que é polêmico, é recente e eu tenho certeza que vai fazer diferença na tua advocacia criminal. Mas antes, para quem está vendo no YouTube, se inscreve no canal aqui e para quem está vendo a aula, se liga, depois tem o modelo da peça dentro do CDS Plus. Então dá uma olhadinha ali, porque daqui a pouco nem precisa estruturar tudo para ti a peça. Já vai estar lá o modelinho prontinho dentro do CDS Plus, é só pegar, adaptar para o teu caso e boa impetração. Hoje a gente vai tratar então sobre o tema cadeia de custódia, que principalmente começou a ter uma discussão maior aqui no Brasil a partir do RHC 143.169, tá? Que tratou desta matéria e foi o leading case. Em especial aqui o caso que a gente vai trabalhar prático e depois já passar para a peça é uma situação o seguinte. Um celular foi apreendido em uma operação contra o tráfico de drogas. Quando foi feita a análise dos dados deste telefone celular, perceberam que havia um homicídio em que um determinado agente teria supostamente sido o mandante. Diante do conteúdo deste relatório, a polícia instaurou um inquérito do homicídio, apurou a autoria por parte do mandante e forneceu ao Ministério Público o relatório final. Foi oferecida a denúncia por homicídio qualificado contra o mandante. Aqui nesse caso em específico, a gente está atuando então para o mandante do homicídio. O que acontece aqui em especial? Como eu disse antes, foi feito apenas a análise dos dados do telefone celular, mas não foi realizada uma extração oficial. O que aqui a gente chama de extração oficial, Matheus? Extração oficial é aquela que a polícia pega um aparelho de telefone celular, aqui, conecta em um aplicativo como Cellebrite, faz uma cópia dos dados que estão armazenados no telefone com o código hash e a partir disso começa a analisar. É assim o procedimento correto. Nós precisamos ter um código hash que me indique que aqueles dados que estão sendo extraídos do telefone celular são os mesmos que estão sendo fornecidos e apresentados dentro do processo criminal. Então aqui, esse caso em específico, o que acontece? Como foi feito só um relatório de análise dos dados e não foi feita a extração de dados com este espelhamento que eu referi, a gente alegou primeiro na resposta à acusação a nulidade daquela prova por quebra da cadeia de custódia. Nós não temos referências dentro do processo que me indiquem que aquela análise que está sendo apresentada via o relatório é exatamente os mesmos dados que estão contidos dentro do telefone celular. Então, assim, toda vez que a polícia for tratar de alguma prova que depende de perícia, em especial prova digital, nós temos a questão que precisa ser respeitada a cadeia de custódia lá no 158, 158A e seguintes do CPP. Por quê? É com base na cadeia de custódia que nós vamos conseguir delimitar que os mesmos dados que estão sendo obtidos pela polícia em uma extração estão sendo apresentados no processo. A questão é simples quando a gente fala na teoria, mas complexa quando a gente vê na prática, porque por muitas vezes ainda não se exige isso da polícia. Então cabe a nós, advogados, aplicar esse tipo de entendimento que cada vez está mais consolidado no STJ para que a gente exija da polícia este tipo de atividade, esse tipo de atitude, seja da polícia ou do Ministério Público na sua atividade investigativa. Então vamos parar de falar aqui e vamos direto para a peça. Aqui então, nesse caso em específico, foi apresentada a resposta à acusação, pedindo a retirada do relatório de análise, tá? Pela quebra da cadeia de custódia, tá? E ainda por cima o trancamento da ação penal, a rejeição da denúncia por ausência de justa causa. O que a gente estava sustentando ali? Ausência de lastro mínimo probatório. Olha, sem essa extração não tem nada que vincule o mandante à execução, né? A pessoa que foi executada. Então, por esse motivo, tem que ser trancada a ação penal.
Isso foi rejeitado pela juíza de primeiro grau e aqui a gente vai trabalhar um habeas corpus para trancamento de ação penal em um tribunal estadual. Então vamos lá agora para a peça para a gente poder entender um pouco melhor. Quem já é antigo aqui vai saber, eu gosto sempre de falar desde o endereçamento, porque se é a primeira vez que a pessoa está vendo o vídeo, ela não está muito habituada com esse tipo de peça, ela pode não entender. Se você já está habituado com essa peça aqui, passa um pouquinho, acelera o vídeo, mas eu sempre acho importante ver aqui, porque muitas vezes alguma sacada que tem nessa peça aqui, você não costuma fazer na sua. Então, também fica o convite para permanecer aqui, mesmo os mais experientes, tá? Então, vamos lá. Endereçamento, eu já botei excelentíssimo A, porque vai depender de cada Tribunal de Justiça. Pode ver que foi diferente quando eu falo do STJ, porque o STJ é um presidente para todos. Aqui os tribunais estaduais, como varia muito, eu deixei essa possibilidade para que exatamente a pessoa possa adequar. Pesquisa ali quem é o presidente. O endereçamento do habeas corpus ele é para a presidência do tribunal. Então só pesquisa quem é e coloca aqui. Eu sei que tem gente que bota ao tribunal, ao Grégio, Tribunal de Justiça. Tudo bem, eu gosto de fazer a moda antiga, então eu boto assim e aqui veja então, se quer usar esse mesmo modelo, veja quem é o presidente do seu tribunal e aí pode adaptar para o masculino ou feminino. Tá? Aqui tem um pedido liminar porque a gente pede aqui que seja já sustado o andamento da ação penal, em especial nesse caso em específico que tinha audiência designada. Tá? Não tem necessidade de formular um pedido liminar. Aqui pode ver que nem vai estar muito fundamentado porque era só uma tentativa. Tá? Se quer fazer uma fundamentação melhor, pega ali o fomos boniores e periculum in mora. Ah, Matheus, isso é da esfera civil, via de regra. Sim, mas para liminar, principalmente de sustar uma ação penal, nós precisamos colocar ali o que seria a fumaça do bom direito, tá? Qual é a minha alegação, qual é a plausibilidade daquilo que eu estou alegando, e ainda por cima também se torna interessante eu dizer qual é o perigo na demora, se eu esperar o resultado do habeas corpus, que nós sabemos, o habeas corpus ele é para ter uma tramitação célere quando ele é um habeas corpus liberatório. Quando não é um liberatório, é uma questão probatória como essa aqui, já se torna um pouco mais complexa, né, a questão da velocidade do habeas corpus. Então isso a gente também tem que levar em consideração na hora de formular o pedido. Né? Se for avançar demais a ação penal, se torna interessante sim fazer esse pedido. Agora, se é um habeas corpus que pode ser julgado mais célere, talvez não teria necessidade. Aqui no caso a gente fez, tá? Então vamos para a qualificação do impetrante. Então aqui é do advogado, tá? Se tiver mais de um impetrante, é só colocar aqui na sequência aqui os demais, né? A partir daqui. A questão do endereço profissional, eu sempre gosto de colocar o endereço profissional e não residencial, exatamente para não deixar a residência exposta do impetrante. Tá? A gente sabe que habeas corpus pode ser que circule, então é interessante ter esse cuidado. Tá? Então, habeas corpus para trancamento de ação penal em favor de XXX aqui. Então, aqui vai os dados do paciente, tá? Em face da decisão que afastou os preliminares arguídos na resposta à acusação, determinou o prosseguimento do feito e designou a audiência de instrução nos autos tal pelos fundamentos que passo a expor. Relembrando, pessoal, o que eu falei na aula passada também. Tá? Eu gosto de colocar assim para quê? Para delimitar já o objeto do meu habeas corpus no próprio campo da impetração ali. Por que isso é importante? Eu gosto, porque a pessoa já consegue visualizar desde o início, tá? O meu objetivo é esse, a decisão atacada é essa, o conteúdo é esse. Tá? E não precisa ser uma coisa extremamente prolixa, uma coisa simples. Tá? É só para situar o meu leitor quem é o impetrante, quem é o paciente, que é o cliente, é o beneficiado daquele habeas corpus, e qual é o meu objeto de discussão. Tá? Síntese fática. Então, aqui o que eu fiz? A gente fez a evolução ali da questão fática que envolvia aquele processo. Então, colocando ali que foi instaurado uma ação penal para apurar o homicídio qualificado pelo motivo torpe, que era em razão do tráfico de drogas. Tá? Segundo ali na exordial, 22 de maio de 2020, então colocando ali o que teria acontecido, o fato, tá? Teria matado a vítima mediante disparo de arma. Então aqui, ó, a inicial apontou que o acusado XXX, que é o nosso paciente, teria atuado na qualidade de mandante, na posição de gerente de tráfico de drogas da facção XXX, determinando que a acusada executasse a vítima, tá? Porque aqui tinham duas pessoas na qualidade de executores e ele como mandante. Tá? Então teve ali a questão da denúncia pelo motivo torpe. Tá? Aí, recebendo a denúncia, o acusado apresentou resposta à acusação e arguiu em preliminar inépcia da exordial, tá? E ausência de justa causa para o prosseguimento do feito com fulcro no artigo 395.3 do CPP.
Analisar os preliminares, o juiz entendeu por afastar. Então aqui vocês podem perceber, tá? Eu não vou falar tanto no texto, ficar lendo tanto o texto, porque aqui essa parte não é tão importante, tá? Podem ver que a síntese fática, ela é bem sintética. Por quê? Porque exatamente a gente precisa poder só situar o julgador aquilo que é interessante para a minha alegação. Aqui o que eu precisava dizer, houve a formulação de uma denúncia, tá? Nós apresentamos sim esse pedido em primeiro grau e esse pedido foi afastado em primeiro grau. Agora estou trazendo para vocês a discussão. A síntese fática, o resumo do que é para ser feito nela é isso. É só saber situar o julgador da parte fática, o que lhe interessa para poder apreciar a questão que a gente está levando ao tribunal. Então veja como é simples, não precisa complicar a parte fática, não precisa fazer um grande relatório, um extenso relatório. A cada vez mais está sendo exigido dos advogados, dos profissionais de direito em geral, manifestações mais enxutas. E vamos lembrar, assim como falei no outro vídeo, né? A manifestação do advogado ela é oral, nós temos que falar bem, mas ela é principalmente nas manifestações processuais escrita. Então precisamos escrever bem, e escrever bem não é só escrever de uma forma rebuscada, que cada vez menos está sendo utilizado. Mas, acima de tudo, escrever de forma sintética. E é aqui o ponto. Tá? Então, ponto número 2. Aqui você vai perceber quem é meu aluno mais antigo já sabe que eu gosto de trabalhar com emendas. Quem é aluno novo, seja bem-vindo. Eu trabalho com emendas. Tá? Por quê? Exatamente porque eu parto do pressuposto que não vou ser lido. Se eu não vou ser lido, eu preciso facilitar o meu julgador para que no mínimo ele leia. As emendas servem para isso. Eu já vou delimitar nela qual é o meu objeto de discussão principal e qual é o artigo que está sendo invocado, eventual julgado, por exemplo, também posso colocar ali. Então vamos lá. Extração de dados de telefone celular, quebra da cadeia de custódia, em observância do artigo 158-A e seguinte CPP, prova inicial contaminada, inteligência do artigo 157 CPP, desentranhamento, inexistência de provas independentes, incidência do disposto no artigo 395, inciso 3 CPP. Então aqui já é um bom resumo que eu indico o quê? Houve uma extração de dados de telefone celular, houve quebra da cadeia de custódia, em observância dos artigos 158-A e seguinte CPP, prova inicial contaminada, porque se eu não posso usar aquele relatório, não serve para nada. Tá? Inteligência do artigo 157 CPP, o que eu estou pedindo ali? Desentranhamento. Né? Que seja desentranhado. Dependendo de como for, até o legal seria desentranhamento, inteligência do artigo 157 CPP. Daria para inverter aqui nesse ponto, tanto faz. Inexistência de provas independentes. Aqui é um ponto importante. Toda vez que a gente for tratar de nulidade probatória, se ela está baseando a denúncia ou se ela está baseando uma condenação, nós vamos ter que ver se existe outra prova independente que possa manter aquela decisão. Ah, se eu anulo uma prova, essa prova da extração de dados, mas tinha uma testemunha ocular que dizia que meu cliente estava lá mandando matar, estava lá no local, né? Ou alguma outra prova, outro celular tenha sido apreendido e efetivamente tenha sido feita a cadeia de custódia, foi apreendido junto no âmbito da operação, porque, por exemplo, foi apreendido em decorrência dessa extração de dados, nós temos outro problema, né? Mas que aí vai ficar muita confusão nesse vídeo. Mas ponto é, se é uma prova independente, que também valida a autoria, aí eu não teria o que fazer aqui. Nesse caso, a base é um relatório de análise de dados que não tem a extração dos dados. Então, aqui é que a gente consegue jogar. Vamos, então, agora para o conteúdo da peça. Falamos aqui a questão do caderno investigativo, no tocante à participação, então, do nosso paciente aqui, né? E os dados de telefone celular, os ramais. Podem ver que aqui a gente traz até os ramais para quê? Para ser o máximo específico possível para o julgador. Desenhar. A função do advogado, quando faz uma petição, é basicamente o quê? A gente quer pegar pela mão um juiz e levá-lo, nosso raciocínio, até um ponto final. Então, aqui, principalmente, o quê? A gente vai munir ele com o número do telefone celular que foi feita a extração, mas a seguir vocês vão poder ver aqui que tem inclusive o e-mail do telefone também, tá? Que é para situar o máximo dos detalhes importantes para a nossa alegação, para que ele possa julgar de forma mais adequada, de forma mais segura possível. Então, as informações foram compartilhadas com a autorização judicial, tendo a Polícia Civil, né, feito a degravação das conversas de WhatsApp que interessavam para a investigação. Aqui é um ponto importante, né, pessoal? Já está sedimentado na jurisprudência que eles não precisam fazer a degravação de todo o conteúdo. Basta aquilo que é importante para a investigação. Mas tem que ser disponibilizado todo o conteúdo. Ou seja, não basta só eles fazerem a extração do que é importante para eles e não colocar a extração integral para a defesa. Por quê? Porque cabe a mim ver daqui a pouco se não tem outro contexto dentro daquele diálogo que indicasse, por exemplo, nesse caso que seria o homicídio, como mandante, que indicasse que o meu cliente aqui, o teu cliente, não teria feito o crime. Então, isso a gente tem que sempre observar, tá? Então, aqui, ó,
Eu estou constatado que a coacusada XXX conversava e prestava contas com frequência. Ó, pode ver, aqui a gente está se aprofundando na parte fática, mas a parte fática que já interessa a quebra da cadeia de custódia. A síntese fática nos trouxe um momento processual. Agora aqui a gente ainda inicia trabalhando fatos, mas principalmente voltado para o quê? Para esclarecer os dados que importam para a alegação que estamos fazendo neste momento. Tá? Então a gente vai tratando aqui de toda essa questão. Tá? Esse caso até é curioso porque a polícia ela chega a fazer uma perícia de voz, porque como eram por áudios, tá? Ela faz uma perícia de voz para comparar com a voz deste mesmo acusado em outro processo e tentar ver se a voz era similar, para tentar produzir uma prova diferente. O que acontece? Essa perícia, inclusive, veio inconclusiva. Né? Então, até aquela prova a mais que eles tentaram produzir, que ainda assim, né, por ser um áudio dentro desse telefone celular, teria problema na extração, mas ainda assim tentaram produzir uma prova extra que não deu muito certo. Tá? Então, trouxe aqui que vai começar a questão da cadeia de custódia. Tá? Não resta dúvida com a coesão do procedimento adotado para obter aqui, uma vez que houve representação, busca e apreensão. Ó, aqui a gente está falando no parágrafo 12, tá, pessoal? Falando de um aspecto material objetivo. Olha, de fato, tinha uma autorização judicial de busca e apreensão quando apreenderam esse telefone celular. Então, a gente não pode dizer que a apreensão é ilícita. Nós temos, sim, expressa decisão que autorizou a extração dos dados. Então, tem um juiz lá dizendo, você pode apreender o celular, você pode extrair os dados. Então, a gente não tem que levantar aquela tese aqui, não, olha, ilicitude porque eles não poderiam ter extraído os dados. Não, essa questão está superada. Agora, fato é, e aqui vem a sequência. Ó. Contudo, apesar da observação dos pontos pré-mencionados, igual sorte não assistiu à investigação quanto ao cuidado necessário para a manutenção da integridade da prova digital. Olha aqui, a gente traz toda a parte fática para chegar neste parágrafo 13, tá? Que é a questão da integridade da prova digital. Esse é o objetivo da cadeia de custódia. A partir de agora, a gente começa a tratar isso dentro da peça. Ó. Necessidade da cautela da prova obtida, né? Agora de relação direta com o corpo de delito do artigo 158 do CPP, o que é indispensável para garantir o vestígio material deixado por uma infração penal, correspondente àquela. O 158A, a gente começa a tratar aqui, então, propriamente do 158A, trata a questão da controvérsia em relação à guarda da extração de dados, a transcrição das imagens, e aqui começa a questão, trazendo Gustavo Badaró, é um dos autores que eu mais gosto de trabalhar, o Badaró, né? Ele é advogado, mas ao mesmo tempo, por ser professor da USP, ter toda essa bagagem acadêmica, ele não é aquele tipo de advogado que distorce institutos jurídicos para benefício das suas teses, para benefício da sua advocacia. Ele, quando vai para a academia, pelo menos é a impressão que eu tenho, tá? O Badaró é jurista quando ele vai para a academia. Então, ele tem um peso muito grande. Ele, o Auri Lopes Júnior, acaba tendo um peso grande. Por quê? Porque eles sabem trabalhar as duas correntes. Né? Eles vêm com muito isso, o Pacelli também vem bastante. Tá? Sabem jogar com as correntes, sabem fazer os posicionamentos, indicam aquilo que são minoritários, tá? Indicam aquilo que não concordam, buscam uma análise crítica do processo penal. Então, eu gosto muito de trabalhar com doutrina, eu já falei isso em vídeos anteriores, gosto de trabalhar, acho que a gente tem que alinhar a prática com a academia. Né? A prática, ela precisa se socorrer da academia para resolver os seus problemas e a academia tem que ser o pensamento para resolver problemas práticos. Né? Senão vira o sexo dos anjos, eu acho que eu já falei isso em algum vídeo anterior. Tá? Então, trazemos um trecho do Badaró que ensina exatamente isso, né? O que é a extração de dados, como que ela pode ser feita da forma correta. Né? Então, trazendo a questão, o algoritmo hash também, que é importante, que é a cadeia que vai me mostrar por que eu incomodei tanto na introdução. E vocês vão perceber que nessa peça a gente incomoda muito pedindo essa questão do espelhamento com o algoritmo hash. Esse algoritmo hash, ele é tipo uma carteira de identidade, ele é um RG da prova. E toda vez, se eu pego ali uma mensagenzinha de telefone aqui, altero uma letra, vai alterar meu código hash. Ou seja, vai estar provado que foi manipulado aquele arquivo. E por que isso está sendo exigido agora pelo STJ, Matheus? Exatamente por isso. Como é que a defesa vai provar a manipulação de prova que está na mão da acusação? Se eu não tenho qualidade de pegar o celular na minha mão também para fazer extração. Então, eu preciso, se o Estado vai manter um telefone apreendido, vai fazer extração de dados, eu preciso ter acesso à mesma coisa que a acusação teve. Aos mesmos dados, as mesmas conversas que a polícia teve. E eu tenho que ter não só o acesso, eu tenho que ter a garantia
de que aquela conversa que foi extraída, aquele dado que está sendo analisado, aquela prova que foi produzida a partir daquele dado, é exatamente a mesma que existia no mundo quando foi pego o celular com a pessoa. Tá? Então, a exigência da cadeia de custódia é isso, é para isso que serve, é a mesma idade. E a gente vai ver um pouquinho mais adiante aqui na peça a respeito disso. Tá? Então, trazendo uma doutrina, citação, tá, pessoal? Até 3 linhas, corpo do texto ABNT. Tá? Eu sou chato porque eu também sou da área acadêmica. Então, embora aqui eu não use as mesmas normas da ABNT, porque eu uso uma letra própria, né, eu uso um espaçamento próprio, gosto de deixar bonitinho aqui, sempre gosto de lembrar assim, até 3 linhas, deixa no corpo do texto, não precisa deslocar. Mais que 3 linhas, diminui a letra e desloca, fica bonito. A gente consegue perceber que é uma citação doutrinária. Vai ver o autor aqui, vai ver o que ele fala e dá sequência na peça. Importante pontuar aqui, que eu não pontuei no início da análise da peça, e eu sempre gosto de colocar aqui, hoje ficou no meio do vídeo. Eu gosto de numerar parágrafos. Seja para que o julgador mais atento possa fazer menção ao parágrafo. No parágrafo 18, a defesa falou tal situação. Julgadores que estão mais atentos, com mais tempo, ou querem se aprofundar muito em manifestações, eles fazem isso. Tá? Eu sei porque eu já faço isso há muitos anos, e já vi que muitos julgadores fazem menção, inclusive, aos parágrafos. Do parágrafo tal, a defesa sustentou isso. Tá? Isso é sinal que leram a peça realmente. E 2, porque sem falar dessa questão da possibilidade de remissões à minha peça, outra coisa que me dá atenção é o aspecto psicológico. Toda vez que eu leio o parágrafo 17 e eu vou para o 18, pelo menos eu, Matheus, me dá uma sensação de vitória. E se o leitor está tendo essa sensação de vitória em um texto bem redigido, é bem provável que ele vá ler toda a tua manifestação. Aumenta as chances de ser, no mínimo, enfrentada a matéria que eu estou levando ao tribunal. E lembrando, a advocacia criminal, a gente vê muito na rede social que seriam vitórias, vitórias, vitórias. Nem sempre são vitórias. Pelo contrário, do outro lado, a gente tem o Instituto Geral de Perícia, o Ministério Público e a própria polícia, tá? Altamente técnica. Então, digamos que o criminalista ele já sai sim em uma desvantagem. E é nesse tipo de conteúdo que a gente está aqui, nesse tipo de técnica, que a gente consegue ser a resistência ao Estado. Então, isso a gente tem que observar. A maioria das vezes vai ser derrota. O Estado é muito maior. Né? Mas aqui em específico, eu gosto no mínimo de ser lido. E essa técnica de numerar parágrafos me dá a sensação que é mais lido. Tá? Então, vamos nessa. Vamos adiante. Respeito aqui. Então, trouxemos uma doutrina, começamos a falar sobre essa questão da mesma idade, então no parágrafo 18, no 19 aqui, das etapas, e aí começa a questão, citação jurisprudencial. Tá? A época que a gente fez essa manifestação ali no escritório, e isso aqui é um caso meu, tá? Só tinha esse RHC 143.169 do Rio de Janeiro. Depois disso, diversos outros julgados foram proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Se ir lá na aba do tribunal, bota para pesquisar a jurisprudência, vai em termos de ementa e bota cadeia de custódia, vai abrir um monte ali. Vocês vão ver direitinho o que o STJ está decidindo favorável e o que não está. Se você não quer fazer isso, já comenta aqui embaixo. Eu quero pesquisa do STJ, que a gente pode gravar inclusive um vídeo sobre essa pesquisa do STJ. Eixo temático, cadeia de custódia. A gente vai lá, joga ali, vê os principais aspectos que estão sendo ali e vai comentando aqui. Isso aí daqui a pouco pode ser até uma live interna aqui dentro do CDS Plus. Vai de vocês dar esse feedback a respeito disso. Mas sequencial, tá? Então, começamos a falar sobre este julgado e já trazendo elementos. Assim, pessoal, esse julgado, assim como todos os julgados que são paradigmáticos, eles são muito longos. Se eu for citar toda a ementa aqui, vai umas 10 páginas só de ementa por vezes. Então, selecione os principais trechos daquilo que está sendo argumentado naquele momento, selecione os principais trechos da ementa que servem para o caso de vocês, sem tanta consideração externa, os pontos-chave. Óbvio que não for alterar o sentido, por favor, né? Mas eu acho que isso a gente não precisa dizer aqui, porque aqui todo mundo é íntegro e inteligente. Então, assim, sem alterar o que está no julgado, citem os pontos que são de importância. Tá? Então, aqui a gente traz um pensamento do ministro Ribeiro Dantas, que trata exatamente, até aqui fica a dica, para quem não é tão habituado com essa questão da cadeia de custódia, aqui esse vídeo eu teria que me aprofundar muito para poder explicar alguns pontos. Esse parágrafo aqui que a gente está colocando aqui no vídeo, pausa o vídeo, tira um print, isso aqui explica muito bem essa questão de uma impressão digital, quando se tem o código hash ali, porque é feito bit a bit. Então aqui tem toda uma explicação técnica a respeito dessa possibilidade de extração de dados de prova digital. Tá? Aí a gente já traz mais uma doutrina aqui também, tá?
para mostrar que o procedimento que está sendo trazido pelo ministro no voto, ele não é um procedimento que o ministro tirou da cabeça. A academia já trabalhava isso. Lembram? Aqui, ó, a academia solucionando problemas práticos. A questão acadêmica já era trabalhada, essa questão da cadeia de custódia, desta forma como o ministro está propondo dentro do voto dele, e cada vez mais o STJ está abraçando esse voto aqui. Então, é exatamente por isso que a gente está gravando, porque isso aqui foi o pontapé inicial para um movimento que está sendo feito muito forte em Brasília de preservação da cadeia de custódia, e isso está influenciando nos julgados dos tribunais estaduais. Tanto é que o nosso habeas aqui é para um tribunal estadual. Tá? Então, aqui a gente trata muito isso, e aqui o ponto 25 é legal da gente poder ler aqui juntos. Tá? Verifica-se dos relatórios que a polícia sequer se preocupou com os registros básicos de apreensão e armazenamento da prova, não constando do processo nenhum documento sobre o modo de coleta, a preservação dos equipamentos, quem teve contato com eles, quais contatos aconteceram, qual o trajeto administrativo interno percorrido entre os aparelhos apreendidos e periciados. Por que que isso se torna importante? Vejam que eu não estou deixando toda a peça em negrito, pessoal. Ó, agora aqui era um ponto. Por quê? Depois a gente vai ver o 158B, ele trata exatamente dessas questões que a gente acabou de pontuar aqui. Então, assim, aqui o que está sendo destacado não para não botar toda a peça em negrito. É óbvio que se a gente for analisar, toda a peça ela é importante, pelo menos grande parte dela. Só que aí não tem como a gente ficar fazendo toda a peça com destaque. A gente vai destacar os pontos que realmente são relevantes para aquilo que a gente está alegando. Então, aqui, ó. Falamos das conversas de WhatsApp, que foram através de simples print screen. Aqui até poderia ter uma nota de rodapé, por exemplo, aqui, colocando a referência dos julgados que print screen não vale como prova. Print screen de WhatsApp Web não vale como prova, porque são provas que são manipuláveis. O WhatsApp Web ele é manipulável. Se eu abrir aqui o WhatsApp Web, eu consigo, por exemplo, manipular minha própria conversa com qualquer pessoa. Tá? Então, diante desse contexto, a gente fala isso, fala que nem precisa se questionar se espelhou o conteúdo dos celulares e calculou o código hash resultante da imagem. Né? Então, aqui podendo fazer aqui que a extração ela não foi feita da forma como deveria ter sido feita, tá? Da forma adequada que garantisse a mesmidade. É isso que quer dizer esses parágrafos aqui. Aí já trazemos trechos do processo. Lembra aquilo de facilitar a leitura do julgador. Tá? Eu, para ser sincero, e vai ter uma aula que eu vou trazer, umas peças que mais recentemente eu estou fazendo, que toda vez, por exemplo, que eu menciono uma prova, como está aqui, essa aqui, evento 1, alt 22, via de regra que eu estou fazendo. Eu estou botando um hiperlink aqui, eu baixo esse documento, faço no meu Drive, meu Google Drive do escritório, eu subo ele, boto um hiperlink para que a pessoa possa clicar aqui no hiperlink e ser direcionado para aquele documento. Por quê? Para que, se for efetivamente analisar e está vendo ali que tem essa menção e quer ver esse documento para ver se efetivamente o que eu estou alegando está correto, é só clicar que vai direto. Não precisa abrir o processo, ir até aquele número, clicar no número. Não, eu já estou botando ali. Tá? Para quê? Facilitar a leitura. Ah, Matheus, mas aí não vão ler e aí eu vou ter uma trabalheira. Cara, aí vai da escolha de cada um. Eu, Matheus, prefiro colocar dessa forma, porque aí eu tenho a garantia que se a pessoa realmente quer julgar, ela vai clicar, vai ir, vai ver o documento, vai entender no máximo, vai depois no processo para ver se o documento que eu estou apresentando é verdadeiro, né? Se for uma pessoa desconfiada, e aí ela vai ver que sim, está tudo certo. Então também é importante colocar o documento correto ali, tá? Então aqui, aqui a gente já está trecho do processo, Isso aqui é um trecho do processo. Aqui a gente pesa o print para colocar, o expert colocou algumas fotos de arquivos do seu lado, mas o ponto principal, tais arquivos foram obtidos, aqui foi omitido. E aí coloca aqui da questão da facção, o que era, tá? Depois, da mesma forma, como redigido, a polícia impõe também na prática que a defesa apenas confie na sua eficiência e acredite que nenhum dado foi perdido ou alterado enquanto os celulares estiveram sob sua custódia. Conseguem perceber, então, é essa problemática aqui. Por muitas vezes, a gente vai contar que o Estado não quer ferrar com a pessoa. E a gente sabe, no fundo, e cada vez mais os tribunais estão acordando para isso, de que em certas ocasiões a polícia vai querer confirmar a sua investigação, né? Ou, na melhor das intenções, pode algo ter sido colocado de forma equivocada. Então, por isso a importância de ter acesso aos dados e a garantia da mesmidade. Para que, se for uma perseguição, por exemplo, essa pessoa tenha a possibilidade de se defender.
Se não foi uma perseguição, está sendo alegada a perseguição pela defesa, o próprio policial vai ter ali, não, só um pouquinho, está dizendo que eu estou perseguindo essa pessoa, mas não, está garantido a mesma idade. Ou seja, essa inteligência do artigo 158A e seguintes, inclusive, serve como matéria de defesa para a própria polícia, assim como as câmeras corporais, né, que pelo menos no momento que eu estou gravando o vídeo, ainda se tem uma grande resistência em câmeras corporais, em policiais, em atividade externa. Só que essas câmeras pessoais aqui, essas câmeras corporais, por muitas vezes, se o policial está reagindo a uma agressão ilegítima, dá para ficar estampado ali um momento, né? Eu sempre, pelo menos, parto daquele pressuposto, né? Eu não imagino o que é um momento de tensão de um policial em meio de um tiroteio, né? Onde a vida dele está em jogo também. E aí, tu ter a câmera, tu consegue viver o momento do policial, o que ele estava vivendo naquele momento, inclusive para justificar por que deu mais disparos. Matou o cara com 8 disparos, sim, mas dentro daquela tensão, o cara já tinha tomado 7 e não parava de atirar, precisava dar o 8º, né? Então, fazendo esse gancho, voltando para cá. A mesma idade, ela garante isso, garante inclusive prova para a própria perícia. Por isso a exigência dela se torna importante. E aqui a gente colocou até em negrito aqui, não há como assegurar que os elementos informáticos periciados pela polícia são íntegros e idênticos aos que existem nos celulares da Correia XXX. Esse aqui é o ponto. Aqui trouxemos 158B, lembra que lá foi o primeiro trecho que a gente assinalou ali em sublinhado. Reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento, descarte. O CPP, ele disciplinou tudo referente à prova digital e prova física também, né? Prova aqui não só o celular, né? Uma droga, condicionar, um material de DNA, uma arma de um crime. Tudo isso vai ter que respeitar este regramento que está no 158B. Isso tem que estar detalhado dentro de um espelho. Um dia eu até posso trazer um espelho aqui, comenta caso queiram, um espelho de cadeia de custódia que a gente pode colocar, um aqui obviamente omitindo as informações, mas que vocês possam visualizar o que eu estou falando aqui. Além disso aqui, então, trouxemos aqui do celular Samsung, até aqui que eu achei que ia estar o e-mail, mas acabamos tapando o nosso e-mail aqui, mas fato é, isso aqui é a especificação dos aparelhos. Vejam só que legal, depois que a gente cita a questão do artigo de lei, a gente faz um fechamento, no mínimo 7 dos 10 incisos constantes tiveram a sua não aplicação aqui, a sua violação a partir disso. E botamos quais? O isolamento, o acondicionamento, transporte, recebimento, processamento e armazenamento dos vestígios periciados. Então aqui a gente inclusive elenca quais são os incisos. Tá? Então, indo mais, o que a gente traz depois? Olha a sequência lógica. Eu primeiro trago a parte fática, depois eu falo sobre a importância da cadeia de custódia. Começo a dizer que não foi extraído com o código hash, que não foi respeitado diversos incisos do 158B, e depois o que a gente traz? Traz a respeito daquela consideração que a gente tinha feito um pouquinho antes ali, que eu acho que é melhor fazer depois que a gente consegue mostrar que, olha, a lei não foi respeitada nesse caso. E outra, o ministro Ribeiro Dantas, quando ele dá o voto lá no RHC 143, 169 do Rio de Janeiro, ele traz exatamente que é ônus do Estado comprovar a integralidade, a integralidade e confiabilidade daquela fonte de prova. Tá? Então, aqui o ministro ele já faz essa ressalva. Olha, a gente não pode partir daquele pressuposto que se a atividade é do Estado, ela é legal por si só. Nós precisamos que o Estado garanta isso para nós. E ele vai garantir respeitando a cadeia de custódia. E até esse julgado aqui, o 143.169 do Rio de Janeiro, ele é interessante por quê? Porque ele traz, inclusive, aspectos sobre a retroatividade disso. O ministro faz aqui uma consideração, diz, olha, esse caso até é anterior ali a 25 de dezembro de 2019, quando essa lei surgiu ali, o pacote anticrime surgiu e, por consequência, a questão da cadeia de custódia. Mas o 158 do CPP, desde cedo, pedia a preservação do corpo de delito. E prova digital é preservação do corpo de delito, a gente fazer uma extração isso com espelhamento. Tá? Então, aqui, esse julgado em especial, ele serve para muitos processos que envolvem armazenamento de provas, perícias e, principalmente, extração de dados de telefone celular, que eu acho que hoje é o hype da advocacia criminal. As operações se tornaram complexas, principalmente a partir disso. Eu sempre falo aqui para os meus amigos próximos aqui, mentorandos, alunos, eu sempre digo para eles assim, cara, quando eu comecei a advogar,
um traficante de biqueira, por exemplo, ele era preso, era essa droga que ia lá, a gente respondeu ao processo criminal, fazia a defesa no processo criminal só referente à droga. Hoje em dia, o traficante de biqueira, quando ele é preso com o celular. E o celular é feita uma representação por extração de dados. E ali pode vir um mundo novo. Né? Vai se instaurar provavelmente um novo inquérito, se não vier tudo dentro desse, mas vai vir um mundo novo, outras possibilidades de prova, novas operações com base em prova emprestada. Então a advocacia criminal se tornou ainda mais complexa do que já era. E aqui é que a gente tem que estar atento nesse tipo de conteúdo e nesse tipo de situação. Depois que a gente sustentou aqui, voltando para a peça, aqui no parágrafo 39, depois que a gente sustentou toda essa questão, toda essa construção da cadeia de custódia, aí a gente começa a falar sobre a consequência disso. Havendo quebra da cadeia de custódia, torna o documento atacado prova ilícita, motivo pelo qual deve ser desestranhado dos autos por força do artigo 157 do CPP. Também tem a questão da Constituição, que poderia ter sido colocada aqui também, tá? Que a Constituição também tem essa vedação à utilização de provas ilícitas e o desentranhamento, mesma questão do 157 do CPP. Até aqui, a minha sugestão que fica para vocês coloca também a questão constitucional. Porque se for necessário depois discutir isso, óbvio, aqui seria um RHC para o STJ depois em eventual não concessão da ordem, e depois para o STF poderia alegar tranquilamente isso, porque não é uma questão de pré-questionamento de matéria constitucional. Tá? Mas eu gosto de colocar já para ficar mais completo possível, já enfrentar essa matéria, e aí a gente já conseguir subir com essa alegação pronta. Tá? Então, aqui no parágrafo 40, a gente fala então sobre a questão de, olha, já que não tem nenhuma outra prova independente além dessa daqui debatida, tá? Não se pode concluir pela integralidade ali dessa questão, a integridade, melhor dizendo, da extração de dados e não existe justa causa para o exercício da ação penal. Aqui eu rapidamente para passar para vocês, tá? Questão de justa causa nesse tipo de situação aqui. O que a gente vai alegar? Olha, lá o 395, inciso 3, ele fala sobre justa causa. Não vou dar uma aula aqui sobre o que seria justa causa, mas basicamente assim, uma das interpretações possíveis aqui, que vem sendo aceita inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, é que não tem justa causa quando não há lastro mínimo probatório. Tá? E aqui nesse caso é bem evidente, como eu disse desde o início, tá? O que era a base de colocar o paciente na situação demandante do crime, nada mais era do que um relatório de extração de dados. Tá? Ou melhor, um relatório de análise dos dados, porque a extração não foi feita. Não foi feita da forma correta. Tá? Então, já que era um relatório de análise de dados, a gente já consegue observar aqui que, se não está conseguido comprovar a integridade disso, né, e é só isso, não tem justa causa. Falta lastro mínimo probatório, mínimo de prova que indique que ele seja mandante. Então, a gente pede aqui, né, o desentranhamento ali e a rejeição da denúncia por ausência de justa causa. Tá? E aí os pedidos, né? Então aqui, pedidos, galera. Ante ao exposto, requer a concessão da liminar para suspender o andamento, considerando a plausibilidade do direito alegado, que nem eu falei lá no início. Dá para fazer um tópico específico de liminar. Eu trago isso em outro momento para vocês ali, fumos, boniures e periculum in mora. Aí a gente trata aquelas categorias do processo civil, embora seja matéria penal, porque se a gente falar aquela questão de periculum libertatis, por exemplo, isso aí é para questão de habeas corpus liberatório. Aqui é uma questão de prova, então a gente não precisa tratar exatamente da mesma situação, mas se a gente fizesse esse tópico, o que a gente ia dizer? Qual é a plausibilidade? Fumaça do bom direito, né? Qual é a plausibilidade jurídica do pedido? Temos aqui já a demonstração plena ali no corpo a respeito dessa questão da ausência de extração com código hash, né? A confiabilidade daquela prova que está sendo apresentada, tá? E também se for falar o periculum in mora, e isso a gente trabalhou ali também, olha, temos inclusive audiência designada já, né? Então tem um risco de ter uma instrução processual que não tem necessidade, desnecessária, tá? Além disso, a dispensa de informações, por se tratar de autos eletrônicos, aqui para quem não está acostumado, sempre importante lembrar, quando são processos eletrônicos, tá? Quando é do mesmo sistema, vamos supor aqui no Rio Grande do Sul, o sistema é o EPROC, tá? Se eu impetro um habeas corpus em segundo grau, eu não preciso fazer o translado, porque o sistema é o mesmo, nem se exige isso aqui. Se eu vou fazer no STJ, que é o CPE, o sistema, eu preciso fazer o translado, eu tenho que ter todas as cópias do processo daquilo que eu estou alegando, pelo menos, para que possa ser conhecido o meu habeas, principalmente o quê? As decisões. Tá? E nesse caso aqui é o próprio inquérito policial, a questão dos laudos aqueles ali, da análise dos dados. O que acontece? Eu, Matheus, como eu já tive problemas com isso anteriores, e às vezes tem que entrar com ED, porque monocraticamente não foi rejeitado monocraticamente o habeas corpus ali, liminarmente o habeas corpus, o que acontece? Eu prefiro juntar cópia com integral do processo e indicar os principais pontos. Quando eu falo em decisão atacada, que nem eu falei ali, eu vou trazer ainda uma peça minha disso, para que vocês possam compreender,
né? Quando eu falo ali, o laudo tal, de tal telefone celular, eu gosto de botar o hiperlink, a pessoa clica ali e já vai direto, tá? Então, para facilitar isso, mas isso também tem que estar dentro do processo. Então, tem a importância, tem a atenção, melhor dizendo, de levar isso para dentro do processo. E, ao final, a concessão da ordem do habeas corpus aqui para trancamento, conforme exposto no item 2. Então, assim, pessoal, aqui para a gente fazer o nosso fechamento. Cadeia de custódia é uma das matérias mais importantes que temos no processo penal hoje, em especial para aqueles que pretendem trabalhar em grandes operações. Tá? Não saber essa questão de cadeia de custódia para trabalhar numa mega operação é muito complexo. Não dá para entrar sem saber disso. Então, vocês agora, como bons juristas que são, vão começar a aplicar isso. Tá? No CDS Plus está lá o modelo dessa peça. Tá? Se caso você também está começando ainda, não tem muitos clientes, tem também a mentoria ali, dá uma olhadinha no link que tem aqui embaixo, também tem a mentoria dentro do QIFI ali, para você que está começando, saber prospectar cliente, aprender a se posicionar, a negociar honorários, a fazer um flagrante, noções sobre ritos processuais, noções sobre habeas corpus liberatório, prisão preventiva, atuação em recursos, isso está tudo lá no QIFI, tá? Aí na mentoria. Aqui, para nós, para o CDS, essa estrutura, tá a peça lá para download e qualquer dúvida é só prender o grito, seja aqui nos comentários, seja no inbox, seja em qualquer meio que você tem como comunicar comigo no meu Instagram aqui, que a gente vai poder conversar sobre isso, tá? Até a próxima aula.